Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 20 de dezembro de 2019, 17 horas e 6 minutos. Eu falo aqui de ações, futuros, criptomoedas, bolsas internacionais e, eventualmente, de fundos imobiliários também, quando o pessoal solicita nos pedidos do YouTube. Na área de comentários, você pode fazer isso, pedir o seu estudo ou então contribuir com a nossa comunidade, a gente bate papo ali, por mais simples que seja a sua dúvida, você é bem-vindo. Na descrição do vídeo tem como acessar o nosso canal do Telegram, seja bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem, fala inclusive de imposto de renda. E nós temos também ali como você clicar para chegar na página inicial do site toptraders.com.br, clicando aqui no enviar, após colocar nome e e-mail, você passa a receber o informe Cenário, que é mais uma iniciativa educacional gratuita que eu distribuo todas as manhãs. Certo? Então vamos aos estudos. Muita saúde, muita paz a todos. Desde já, eu desejo um final de semana excelente. Bolsas americanas absolutamente impressionante. Máximas e máximas. Nada parece derrubar as bolsas americanas. Né? Novamente máxima histórica, ainda tem negócios aí até o final da sessão, mas não deve mudar até lá e os compradores seguem ditando o ritmo. Por outro lado, o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, cai, né? Turbulência política aqui no Brasil e tudo. O ouro em queda também. E aí nós temos o VIX em leve baixa. Antes dos estudos que no que se refere aos gráficos, a gente gosta de dar uma passada pelo fluxo aqui, né? Na sexta-feira eu gosto de ver na semana. Então, por exemplo, dia 13, os estrangeiros estavam com 274.468 no índice na venda, agora estão com 133.927, mas institucionais também saíram de 256.005 para 126.359. Então eles estão bailando uma valsa aí, um seguindo o outro, até que logo logo um se descola e começa a conduzir o mercado, né? Obviamente, institucionais levam leve vantagem porque na semana a bolsa subiu. No caso do mercado de ações, eles finalizaram a sexta-feira com 3.382.399. Aí a gente tem os dados 16 e 17, né? 2,5 bi reduziram um pouco. Tiraram o pé do acelerador, mas nada significativo, não estão comprando também. E no caso do dólar, daí sim, uma redução real, né? Iniciaram o período com 152.232, que foi o saldo que eles terminaram na sexta-feira. Aí, por exemplo, hoje amanheceram com 117.913, é uma bela redução, tiraram o pé do dólar. E os institucionais, menos 182.086, menos 210.897. Esses, por sua vez, aceleraram na venda. Só que hoje deve ter muita empresa fechando o dólar, tudo, então o câmbio, então o dólar sobe nessa sexta-feira. Falando das bolsas Ásia e Europa, nós tivemos na Ásia um fechamento negativo, Europa positivo, de uma forma importante, né? Então vamos aos gráficos aqui para que possamos estudar. Vamos lá. Eu passei pelo shopping agora, o que tem de gente no shopping não está no gibi, como dizia o pessoal mais antigo. A impressão que nós temos é que a Bolsa de Xangai, entre o topo do dia 5 do 11 e aqui o topo de 14 do 10, que ela faz um mastro-bandeira. Dá uma ideia de gap de medida, aquela correção no tempo, fora da banda, dentro da banda, mas não uma mudança de rota, mas sim, ainda mais com as bolsas Europa e Estados Unidos subindo, né? Só pra... Eu tava vendo uns vídeos, aí eu estudo muito, né, o mercado internacional, acompanho alguns canais fora. Aqui no Brasil também, o pessoal dizendo que as bolsas na Europa
elas não cansam de marcar máxima histórica. Onde? Né, a máxima histórica aqui elas não estão marcando máxima histórica, elas estão coladas, por exemplo, a bolsa da Alemanha, mas não marcando máxima histórica sucessivamente. O pessoal está enganado, precisa ter um gráfico com uma melhor base de dados. Inclusive, eu fui olhar hoje de manhã, né? Eu falei, ué, onde que está isso que eu não estou acompanhando, né? Onde é que estão as máximas históricas, por exemplo, em Londres sucessivamente? Eu tenho outro gráfico, mas o nosso gráfico está certo. Então a máxima histórica ainda seria em 7.900, teria espaço para subir. Essa barra no semanal eu acho muito importante. Lembrando o seguinte, pessoal, quando você tem essas movimentações fortes, com base em algo pré-estabelecido, como eu tinha comentado que tinha um ponto decisivo na Bolsa de Londres, e você tem um driver de impacto como o Brexit, isso é muito relevante. Inclusive dá para a gente traçar aqui. Então, muitas vezes um estudo, dependendo do driver que está por trás dele, ele é mais ou menos importante. Então você tem uma belíssima, claríssima linha de tendência, respeitou, rompeu uma região de resistência importante. E no caso, assim, hoje, né, a bolsa que eu mais acompanho na Europa, onde começou a minha história na renda variável, é a Bolsa de Frankfurt. Mas nesse momento não é a Bolsa de Frankfurt, é a Bolsa de Londres. Brexit, né? Eleições britânicas, dia 12 agora de dezembro, nós tivemos. Então nós temos um mega triângulo aqui, é algo muito relevante. Então, primeiro, não tem máximas históricas sucessivas, isso é só nos Estados Unidos, né? Ela respeitou uma LTA e agora ela deve seguir rumo a SLTB, rompeu a região de 7.440, é isso aí. Certo? Falando das bolsas americanas, vamos começar os nossos estudos pelo VIX. O VIX é o índice do medo, da volatilidade da S&P. Né? Ele tem um repique no momento, talvez seja até um mastro. Quando tem uma figura grande assim, eu não gosto de nem me iludir, nem de passar a ilusão para o aluno, né? Aparece uma pancada e uma leve reação para o mastro bandeira de baixa. É possível, o gap aqui, será que ele foi fechado? 11,79, 11,71, não foi. Né? Então ainda tem esse gap aberto. Aí vamos ver o índice Nasdaq, por exemplo. Né? Máxima histórica. São candles, como que eu comentei ontem, craquelados, é um movimento complexo. Mas lembra que no meio do bolo aqui eu falei, pessoal, enquanto não mudar o sinal, é para cima. Né? Então, por exemplo, na semana, se fechasse agora, 2,17. Aí você pega... Pode ter uma grande queda, tal, de repente pode. Inclusive o cara tá vendido quando cair, mas você pega na semana, ó, 1,71, não tem sinal. Você pega a Dow Jones nesse momento, ó, 1,29, depois de um martelo na semana retrasada. Então é isso. Né? Aí temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, como se fosse o BOVA11, uma composição similar. Se terminasse agora o pregão, no semanal, 1,07, rompendo um triângulo parecido com aquele que eu tracei no índice FTSE de Londres. O que é mais importante aqui? Eu tenho uma máxima relevante a 48,58, deve fechar acima. Então mira pelo menos o 47,19, que para mim seria um alvo se eu estivesse comprado no EWZ. Ok, falando do petróleo, crude oil, WTI. O petróleo que nós temos um alvo já há muito tempo, né? Já faz tempo que a gente, desde lá de baixo, que a gente tem alvo a 63. Inclusive, vários alunos meus que operam no exterior estão posicionados. Hoje é um dia de correção, mas pode até corrigir até 59, mas é alvo para início do ano. Brent, o alvo é no 69, também para o começo do ano. As correções fazem parte do jogo. Aqui foi um mastro bandeira. Se nós observarmos, por exemplo, o Brent ainda na semana, já está em alta de 1,66, então é isso. Algo interessante no semanal do Brent, por exemplo, uma linha de tendência importante.
Então o Brent num ponto absolutamente decisivo, correto? E aí falemos, para a gente finalizar, os benchmarks internacionais de criptomoedas, né? O Bitcoin aqui na tela. Aí veio aqui no push, no broadcast para mim. O Brasil encosta na produção de 4 milhões de barris diários de petróleo e gás, né? Então muitas coisas positivas sendo divulgadas. Então o Bitcoin, nós até comentávamos, né? Depois dessa barra do dia 18, é uma compra ousada. Eu não faria para mim, mas tecnicamente tem o sinal, parece uma correção no tempo, ou na parte alta no Marubozu. Aí temos a seguir o Bitcoin Cash, em dólares também, americanos. No caso do Bitcoin Cash também, claramente, aqui uma correção na parte alta, adentrando bandas de Bollinger, é compra, de todo modo. Né? Claro, tem uma memória vendedora, o investidor fica ressabiado, mas o sinal, ele existe. Né? Aqui, ó, uma pinça, correção na parte alta no Marubozu do dia 18, e a mesma coisa no Ethereum. Professor, vai ter as iniciativas na segunda-feira, sem dúvida, com todo prazer. Tem cenário na mira do trader, tem Telegram gratuito e o grupo funciona normal. E a mesma coisa aqui no Ether, onde a pinça é ainda mais evidente. A gente está acompanhando a Aurora Cannabis e a LB, né, dos Estados Unidos, como destaque. A LB, eu acho que ela está contraindo para rasgar a região de 19, é uma aposta minha, tenho posição. A LB é algo mais imediato, a Aurora Cannabis não. A Aurora Cannabis é mais uma aposta tal, de turnaround para o ano que vem, não é nenhuma posição grande, uma posição mais tímida. E nós temos a CVCB3, né, que eu tenho acompanhado aqui no Brasil. Ela está rompendo essa região, eu acho uma alternativa interessante, assim como a Cielo, né? A Cielo arrefeceu por causa dessa história de imposto digital, mas aí o Rodrigo Maia já falou que não passa, o Davi Alcolumbre também, então acho que ela está mais corrigindo, tomando fôlego, e de repente te vejo nos R$10 em Cielo, é possível, onde que seria o alvo aqui da... Seria 959, lembrando assim que a guerrilha que eu comentava era 891, cumpriu, mas de repente te vejo nos R$10 em Cielo, é possível. Ela tem uma situação aqui a 9,59, depois ela tem um gap, onde é que fecha o gap? A 10,02, então acho que a gente pode ter um te vejo nos R$10 no começo do ano em Cielo. É uma hipótese. Hoje não poderia ser diferente, acho que Tupi, né? Ela comprou uma unidade da Chrysler e ela é o grande destaque. Esse ativo já fez parte da nossa carteira, nós ganhamos bem nela. É uma ação complexa. Vários alunos que ainda detinham o papel me mandaram e-mail agradecendo, me cumprimentando, que não saberiam do papel se não fosse através do nosso trabalho. Isso me deixa muito feliz. Deixando claro, ela não faz mais parte do grupo, mas muitos alunos mantêm os ativos na carteira e o que eu faria hoje? Eu realizaria lucro. Vocês sabem como eu ajo nesse tipo de caso, quando eu estava em hipermarcas que vendeu unidade para Coty, quando a Souza Cruz foi vendida para British Tobago, quando eu estou no ativo e faz esse tipo de movimento, pelo menos eu vendo a metade, ok? E quem está no ativo, parabéns, maravilha, tira o chapéu. Então, destaques falados, falar de Via Varejo, VVAR3, a minha esposa tem uma sessão lateral, ela iniciou o final de semana antes. Minha esposa, na semana, está subindo 3,30 nesse momento, ainda tem mais alguns minutos de negócio. É um movimento, 3 soldados brancos corrigindo na parte alta, eu não vejo mudança, agora é momento de administrar, né, de encarar o ativo com serenidade. É um ativo que pode cair 10% de um dia para o outro? Pode. 15% em 2 dias, mas ela não demonstra, observando o book de ofertas, uma pressão demasiada na venda ou alguma mudança significativa. Então eu mantenho. Aí no dia 30 eu vou avaliar sobre a manutenção, a permanência ou não. Aí nós temos o IFNC,
que é o índice do setor financeiro, né? Que a gente acompanha diariamente aqui no canal. É uma bússola, um farol para nós. Vamos ver aqui na semana. Está subindo 3,13, é uma das razões do Ibov estar subindo. O peso do índice do setor financeiro é muito grande. Houve uma correção até as médias, uma região que nós havíamos apontado. Houve um pivô acima de 12.900, 3 soldados brancos. Esse soldado branco de ontem talvez até não seja um soldado branco, mas enfim, tem uma região de máximas entre os dias 28 e 29 de outubro, né? Região de 13,167 tá fechando acima, é um pivô de alta, então compra no comando, correções devem ser pontuais, pelo menos por enquanto. Perfeito? Vamos falar de bancos, então. Temos a BBS3, vamos ver na semana. Então eu acho que hoje exagera-se muito, né? Tem uma parte da imprensa eufórica, uma parte da imprensa que está com dor de cotovelo, não pegou a alta, parece que quer derrubar o mercado. Tem muitos investidores que estão empolgados demais, achando que o mercado vai voar no início do ano, e outros dizendo que vai formar um topo e ter um crash. Eu não vejo nada disso. Eu vejo os negócios de forma absolutamente equilibrada. Enfim, dependendo do sinal, tem que estar preparado, operar, enfim. Hoje eu mantenho a carteira, as operações com bastante serenidade, né? Então, o Banco do Brasil na semana alta de 4,66, rompendo um triângulo, um momento de contração. Essa resistência é importante, 49,71, está fechando acima. Então, a ideia de uma continuidade de uma alta gradual, bastante tranquila. Ó, esse ponto foi nevrálgico, né? Foi difícil o rompimento. Uma vez rompido, o desafio ficava por conta de 49,71, que agora é suporte natural. A região aqui é de resistência. Claro que não vai ser uma alta de uma hora para outra, de uma vez só, mas o próprio Morbuzu do dia 18 retroalimenta uma continuidade, então as correções devem chamar compra, por exemplo. Então eu não vejo um cenário propício para operações short, mas eu vejo um cenário onde o comprador tem que estar atento. É o que eu falei para o meu grupo, tem que estar atento. Eu estou acompanhando o mercado no intraday. É um mercado muito louco, pessoal. Ao mesmo tempo que você vê juro, por exemplo, o dólar voando hoje, a bolsa não cai e os juros estão caindo. Aí ontem foi um movimento diferente, os juros em forte alta, quer dizer, é um momento de ajustes, né? Vários players fechando performance anual, outros iniciando a carteira para o ano que vem. Cada casa tem uma ideia, né, para as operações, então é um movimento complexo. Aqui no Itaú parece uma mega contração, o ponto de libertação aqui seria o 37,04. É uma simetria em V, então acho que ele será testado em breve, né? E aí nós temos Bradesco, BBDC4. Né? Bradesco na semana, um período fantástico para o banco. Então, assim, eu acho que o investidor tem que ter serenidade. Ó, 3,67, veio numa LTA, deve testar aqui a linha de cima, né? Acho que essa LTA a gente precisa ajustar, ela tem o lance dos dividendos que nós já bem sabemos, compreendemos. Vamos lá. Não é bem isso que eu quero, seria mais ou menos isso. Né? Tá numa região nevrálgica. Bom volume. Ok? Maravilha. Então aí falta os pedidos do YouTube, o DI e os benchmarks. Falando de DI, falar de DI dólar. DI1F25, por exemplo, ontem, né, uma situação importante do DI, né, já tinha rompido uma LTB, aí testou essa região,
Lembra que eu comentei que ela era um divisor de águas até para stop técnico de quem estava na compra, colocar lucro no bolso? Perdeu, né? Qual que é a tendência agora? Descer até a região de 6.500 de novo. Né? Testar a média, penetrar essa média, vir aqui, pullback, né? Isso é praticamente padrão penetrante, então um mercado muito dinâmico. Aí você pega, por exemplo, no mercado de dólar, ele estava 3 pregões abaixo do 4.072 e agora já varre num candle só praticamente semana inteira. Com volume razoável. Seria apenas um repique tal para o mercado bater? Se perder 4.093.500, provavelmente sim. Se perder 4.072, corrobora essa leitura. Aí você pega, por exemplo, uns 60 minutos. É um movimento forte. Abertura de bandas. Né? Então, o investidor tem que estar atento. Ele não pode relaxar e tem que acompanhar. Essa é a minha visão. Então, movimento retilíneo no dólar, qualquer quebra disso aqui, um marubuzu vermelho, alguma coisa, por exemplo, quebraria esse padrão, senão vai subindo a ladeira aí como um caminhão, digamos assim. Ok? Então, antes da gente falar de BOV, BOVA11 e do mini índice, falaremos então de pedidos do YouTube. Maravilha. Bom, primeiro pedido, M Dias Branco, MDIA3. É uma das ações que já estiveram na carteira Top Traders. Ela deu uma compra clara aqui embaixo, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu o fundo anterior a 33,80, né? O dia mágico aqui da compra foi dia 11 de dezembro. Ficou com cara de pivô, de fato rompeu, ombro, cabeça, ombro invertido, fundo anterior. Né? Por exemplo, nesse dia, qual que era o fundo anterior? 33,80. Quanto que ela fechou? 33,87. Compra, 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 compra aqui. Dá uma ideia até de pinça também, agora é administrar. Está chegando num ponto intermediário, que é uma resistência mediana, ó, 37,34, e é isso. Parabéns para quem entrou. Aí nós temos STBP3, que é a Santos Brasil. Um daqueles casos de tendência primária, secundária e terciária de alta. Se eu boto aqui um gráfico semanal, eu percebo isso de forma mais clara que a água. Semana passada o marubuzu, agora a correção na parte alta deve continuar subindo, só que eu não acho que é um ativo para o camarada entrar e sim para administrar. Ou de repente uma compra na média, é uma ideia, né? Tem um pedido aqui, AZV4, acho que eu nunca vi esse papel, AZV do PN, preferencial, uau. Serviços industriais, construção de engenharia. Quando a Azevedo sobe, é porque tem compra no mercado. Olha o volume aqui, explosão. Bandas de Bollinger, é aquela história, né? Foi nos 3,70, 2,76. Eu acho assim, acertou o tiro, o lucro no bolso e ela tá numa região de suporte, mas até que ponto se respeita com uma liquidez mais baixa, né? Então é isso, ó, o marubuzu, correção na parte baixa, tendência é continue corrigindo. Esse tipo de papel eu passo longe, mas quem entrou e ganhou tá valendo. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, mas eu não vejo consistência se houver uma frequência nesse tipo de exposição. Aí nós temos fertilizantes Zeringer, que alguns chamam de fertilizantes Zeringer, né? Essa ação, para quem é mais antigo na bolsa, sabe o quanto ela era famosa nos fóruns. Simplesmente saiu do dia 11 de dezembro de 2,60, foi a 5,40. E aí ela deu uma shooting star aqui, se eu tivesse no ativo eu venderia. É distante de média, pode ser facilmente manipulada. Quem de repente comprou aqui embaixo eu venderia e já começaria a comemorar o Natal. Ok? Mas parabéns se alguém entrou. E aí tem a última ação que é a TRPL4. Transmissão Paulista. Essa ação é mais difícil operar a transmissão paulista do que convencer uma criança a ir embora da Kidzania. Para quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. É um ativo indomável, né? Ela faz movimentos
absolutamente complexos com uma volatilidade histórica baixa. É igual alguém manobrar um carro sem saber o que está fazendo, de maneira lenta, com todos os cuidados possíveis, só que não vai para lado nenhum. Agora, sem preconceitos, observando única, estritamente tecnicamente, de maneira absolutamente técnica, sem preconceitos, o ativo. Eu vejo aqui um ombro, cabeça com fundo duplo, ombro invertido. Então, aquela minha velha história, se eu sou um trader de um banco suíço, por exemplo, né, que ganha seus milhões de francos suíços ao ano, coisa e tal, e o meu gestor fala, Wagner, você tem que montar uma posição na transmissão paulista. Aquela história que eu falo, é ou não é? É sim ou não? Eu compraria, ok? E aí agora vamos falar de BOVA11. BOVA11, vamos observar como é tradicional às sextas-feiras o semanal. 2,25 nesse momento. BOVA11 apontando para cima. Sem sinal de topo. Simples assim. Se nós observarmos o gráfico diário, existe sinal de topo, topo, topo? Não. Hoje é um pregão lateral depois de um Marubozu e um Kendo que o confirma. Vai corrigir em algum momento, mas não tem sinal. Nem no fluxo, nem em nada. E aí nós temos o Ibov. Né, observemos aqui na semana. $2,17, um candle forte também. Aqui teve 3 candles, inclusive de sexta, consolidando um fundo a 112, aí disparou, trabalhou na parte alta, correção na parte alta. Então pode continuar assim? Pode. Aproximação entre médias e preços e tal. E aí temos o mini índice, que eu já tenho aqui. Muito obrigado ao pessoal do Cartezinho, que atendeu de maneira muito educada, prontamente a minha solicitação. E o gráfico agora está com juros, que é como eu gosto de usar. O gráfico com juros faz parte do método Top Traders. Qual foi o fechamento do dia 13? 113,450. Lembrando que eu estou falando em gráfico perpétuo. E agora 115,670, quer dizer, uma alta de 2.200 pontos aproximadamente. Né? Nenhum sinal de topo, consolidou aqui, mas também não acho que seja momento de entrar, por exemplo. E aqui eu tracei alguns suportes e resistências dos 60 minutos. Aproximação de média, muita gente deve ter estopado por essa LTA, mas o camarada que está vendido fica de olho nesse topo e nesse topo mais baixo, só que ainda aponta para cima, né? Então, né, o que daria para de repente ter como uma referência parcialmente confiável aqui, porque sempre em conflito, às vezes com estudo, com uma visão, digamos assim, mais vulgar de curto prazo, né? Mais vulgar que eu falo porque muitas vezes você vê aquilo que você quer ver e coisa e tal. Existe tendência, né? Acima de média, tal, colado na de 5. Então é uma movimentação complexa, mas eu acho que essas duas retas podem ajudar. Para o dado que elas forem, se forem de fato, podem indicar uma continuidade ou mudança de rota. Então, queridos e queridas, caros e caras, jovens, senhores e senhoras, todo mundo que acompanha o canal, eu sei que muita gente não vai assistir na semana que vem, encerra hoje as atividades. Eu gostaria de agradecer o fato de ter que me apresentar em alto nível, me faz crescer. Eu tenho que estar em alerta, bem preparado, estudar, dialogar, me dedicar cada vez mais. Então isso me faz bem e eu fico feliz em poder ajudar. Eu fico honrado em poder ter força, capacidade para trabalhar e contribuir com o crescimento da renda variável aqui no Brasil. Então, para quem não vai me ouvir na semana que vem, muito obrigado.
Feliz Natal, um excelente Réveillon e que Deus continue sempre abençoando o nosso trabalho, os nossos investimentos e a nossa família. Segunda-feira estarei com vocês, normalmente, né? Já me programei, tanto vou trabalhar quanto vou buscar carro em concessionária, vou visitar amigos, vou na barbearia, que eu gosto, quer dizer, um dia normal para mim. E depois 24 e 25 a gente descansa. E amanhã trabalhando duro aqui também na Top Traders, uma vez que a gente vai oferecer o passaporte premium para a galera da imersão no dia 2, né? Então não é só ir lá e fazer oferta, não. Tem que criar produto, criar os e-mails, né? Deixar tudo pronto, porque eu acho que 100% do pessoal que está com a gente em cortesia da imersão vai aderir. Então a gente tem que ter essa condição para ter estabilidade depois nos envios. E para isso a gente tem que trabalhar duro por aqui. Então, pessoal, saúde e paz a todos. Eu fico muito feliz em poder me comunicar com vocês. É um dos pontos altos do meu dia. E, como eu falo, né, muito sucesso pra gente, que assim seja e assim será. Um excelente final de semana. Valeu!